Eu acho que aqui todos conhecem, mas a Moema é doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica, pesquisadora titular de Catalogação de História da Ciência e Tecnologia no museu e recentemente também se reaproximou da sala de aula. Ela foi professora do ensino médio, uma trajetória bem rica em sala de aula, e se reaproximou agora pela pós. Então ela tem atuado muito no programa de História da Ciência da Universidade Federal da Bahia, que o MAST tem convênio, e também com o programa de História da Unirio, que o MAST também tem convênio, uma parceria mais formal. Eu acho que assim, a trajetória de pesquisa dela também é bastante rica, né? Tem um trabalho importante na área de divulgação e popularização da ciência no século XIX, e também essa outra entrada que parte um pouco aí do conceito de território para pensar também caminhos possíveis pela própria história da ciência, como a ciência também contribui aí para se pensar esse conceito de território, né? Que é muito caro a história do Brasil, já desde muito tempo. Enfim, hoje ela vai nos apresentar o resultado, não sei se já é o resultado, assim, a coleta de material do pós-doc que ela realizou, um projeto também que articula a história da ciência, a história da cartografia, e que fez na Universidade de São Paulo, dialogando, né, eu acho que é mais um diálogo já, com a orientação da Luciana, que coordena um laboratório de estudos de história da cartografia na UFRJ. E hoje ela vai apresentar um pouco assim, dos seus resultados ou da sua coleta de material, trocar um pouco com a casa essas experiências, né? Coisa que eu acho muito saudável que o MAST faça, né? Pesquisadores que retornem nos seus pós-docs, que apresentem um pouco o que fez nesse trabalho, que é uma espécie de trabalho de campo da gente, né? Que a gente tem oportunidade, porque depois que começa, né, assim, a vida mais profissional, tudo que a gente menos faz é conseguir sentar para estudar e pesquisar. Então, acho que o pós-doc é um momento muito importante na trajetória do pesquisador, porque nos dá de volta essa coisa prazerosa da pesquisa ser o nosso primeiro, enfim, o nosso primeiro compromisso, né? Depois isso, enfim, vocês vão ver que vocês estão num momento muito privilegiado, pelo menos boa parte das pessoas que estão aqui. Algumas saindo desse momento privilegiado que eu sei, né? Mas enfim, então é com muito prazer que eu passo a palavra para a Moema. Acho que ela vai falar, depois a gente troca um pouco de ideia. Então, eu combinei com ela que se ela, depois de 45 minutos, eu vou fazer um sinal para ela. Eu disse que não vou cortar a palavra dela, mas vou dizer, ó, já tem 45 minutos. Tá bom? E aí depois, imediatamente a gente abre o debate. Então, obrigada. O caso é sua. Obrigada. Bem-vinda. Eu vou apagar uma das duas, acho que está muito claro. Assim, tá bom? Pode, fica muito escuro. Bom, depois... eu adorei. Obrigada pela apresentação da Heloísa. Né? E depois, assim, o punchline vai ser por que tem essa... Ai, perdão, eu estou aprendendo isso aqui. O que é punchline? Punchline, esse é o final da piada. Sim. Por que tem essa imagem? Né? Quem está comigo já sabe a resposta. Que, inclusive, assim, o pessoal da comunicação que estava fazendo a divulgação achou assim, muito estranho essa fotografia como uma forma de divulgação desse trabalho. Né? Então, vai ter um momento que vocês vão saber o motivo dessa fotografia, e que é uma fotografia do Henrique Morise, que está no nosso acervo. Bom, essa pesquisa, né? Queria também agradecer o CNPq, que eu tive
bolsa, né, nesse período, né, que também foi muito importante. Então eu boto como, assim, teve vários pontos de partida, né, para esse projeto que eu submeti tanto na USP, né, quanto no CNPq, para sair para o meu pós-doutoramento, né. Então, assim, não deixa de ser um desdobramento das pesquisas que eu já venho desenvolvendo e publicando e orientando aqui no Master, né. Eu coloco também a exposição de longa duração, a experiência, né, de ter participado daquele momento da elaboração da exposição como um momento importante também, né, de ter despertado algumas preocupações. A Heloísa também estava, eu também estava junto nesse processo, que eu acho que estão, né, presentes também no desenvolver dessa pesquisa. Aquela foto inicial, inclusive, está na exposição, tem um painel grande com aquela foto, né? E porque é o seguinte, qual era esse tema que eu estava assim, buscando, né, pesquisar, e estava buscando um objeto, mas eu tinha uma questão, né? Daqui a pouco eu vou explicar por que essa questão com a Dava Sobel, que também foi uma leitura que eu fiz quando a gente estava pensando na exposição de longa duração do Master, né? Que era a questão da longitude. Isso eu estava assim, querendo trabalhar com essa questão. Eu tinha terminado um trabalho sobre o Luiz Cruz no Planalto Central e estava desenvolvendo, e estava concluindo um trabalho que eu fiz também sobre a viagem que ele faz para a fronteira, né, Brasil-Bolívia, para determinar o limite, né, num momento político e diplomático muito complicado, em 1901. E o livro da Dava Sobel, não sei se vocês já viram, né? Já leram e viram também, porque eu acho que é meio um sonho do historiador, né? Porque tem filme com aquele ator Jeremy Irons, né? É um personagem do filme e tudo, é um filme bacana, uma super produção, tudo que é a questão da longitude, e mostra assim de uma maneira, né? E aqui seria o próprio Harrison representado, que aí não sei se vocês vão conseguir ver. Tem um relógio aqui na mão dele, né? Aqui é uma representação da astronomia, e os navios, ora emborcando aqui, afundando e tudo. Então ele aparece no livro da Sobel como assim, e é verdade, né? E eu assino embaixo, não estou, como é que eu posso dizer, estou duvidando disso, mas como um grande herói, né? Que vai resolver o problema que a Royal Society coloca, porque tinha muito acidente marítimo, muitas mortes, e ele vem como assim, com a questão do relógio, né? E que é um relógio que você consegue manter a hora, né, dos observatórios, como algo assim revolucionário, muito importante, um passo decisivo, né? E eu lendo aquele livro, e tendo tido essas minhas experiências anteriores de pesquisa, eu falei assim, nossa, mas o problema da longitude no Brasil, e lembrando que a gente tem um território continental, também foi super aventureiro. Era possível a gente fazer um livro ou um filme, né, produzir coisa de um ponto de vista muito, assim, de saga, de thriller, né, sobre a questão da longitude no Brasil, né? Lembrar, por exemplo, né, depois eu vou falar com mais calma, né, eu acho que é um dos próximos slides. Quando ele vai para Belém, né, o Cruz, né, quando ele vai para Belém, para entrar para a Amazônia, né, para a floresta, o cabo submarino rompe. Ele estava contando com o cabo submarino. Peraí, antes de eu continuar. Todo mundo sabe o que é longitude? A relação da longitude com a hora? Né? Não? Tá. Então... Tudo bem? Bom, a Terra roda, certo? Né? Então você tem duas coordenadas geográficas, a latitude e a longitude, certo? Então, a latitude é mais ou menos fácil, né? Porque é como se fosse assim, uma linha natural, é o Equador. Ali você tira a latitude positiva, negativa, você se vira com um instrumento relativamente fácil, né? Que é o sextante,
e você navega, você faz o que você tem que fazer. A longitude é mais complicada, entendeu? Né? Que a longitude também pode ser considerada, também é um sinônimo de hora, né? E como a Terra roda e não tem uma linha natural, é complicado. Então você precisa de um momento, de um... Consigo falar em termos de observatório, eu acho que não tem... Eu sei, você tem... Né? O observatório produz uma hora, né, segundo um determinado meridiano, né? E aí você vai calculando, né? Você leva essa hora, né? Porque essa é a questão do Harrison. Então ele tem o Greenwich, que faz dá uma hora de 3 horas. Aí ele acerta os cronômetros dele de 3 horas. E com isso ele consegue, né, calcular, através de observação astronômica, onde ele está do ponto de vista da longitude. Tá claro? Né? Mas isso o problema é que varia, né, de cada lugar. Tem um momento que isso não está combinado, hoje em dia está. Mas teve uma época que isso não estava combinado. Então, longitude tem a ver com um tempo. Né? Então, tá. Bom, aí voltando. Então, nem sempre é possível, né, como você mantém essa hora através de cronômetros e tudo, mas isso facilmente sai da marcha, né, o instrumento perde essa precisão. Isso é muito complicado. Então, nessa viagem, por exemplo, que o Cruz faz, né, na Amazônia, ele perde a saúde, tudo, passa por rios caudalosos, passa por problemas de fome, por exemplo, né, tem problemas com os índios, vou passar rapidinho sobre isso, né, e tem gente que morre. Então, assim, se morria gente, né, por problema da longitude na época do Harrison, e vai continuar morrendo também depois, por conta dos desastres e tudo, também, né, na questão, quando você está fazendo essas expedições, né, também é complicado, também é uma questão, também é uma coisa que exige esforço, que não é fácil, né? E outra questão, e outra viagem que ele faz anterior, que é o do Planalto Central, né, ele separa em turmas, pega o quadrilátero, né, que é um traçado geodésico de latitude e longitude, quadrado, né, e cada turma vai para um vértice, né, para fazer as explorações, os levantamentos e tudo. Aí faz a marcação e depois se retorna, né, para um centro de cálculo. E cada uma dessas turmas, lendo depois os relatórios das turmas, isso não está no relatório principal, trabalhou com um meridiano inicial próprio. Né? Então teve gente trabalhando com o meridiano do Rio de Janeiro para fazer seus cálculos, teve gente que usou o meridiano de Paris, teve gente que usou Greenwich, né? E aí quando ele volta para fazer o relatório final, com os mapas e tudo, ele vai fazer esse cálculo, né, lá no Morro do Castelo, né, em 1893, e o Morro do Castelo estava sendo bombardeado pela revolta da Armada, entendeu? Também não é uma conjuntura nada favorável para fazer esse trabalho. Falando com outros cartógrafos, gente que trabalha com geodesia, até não acredita quando eu falo isso, entendeu? Que as turmas foram... Porque eles levam, como que eu posso dizer, almanaques, né? Guias produzidas desses laboratórios que facilita o cálculo. E cada um levou o que tinha, né? E não gerou confusão. E isso não é colocado também como um problema. E ele executa e chega ao resultado final, né? Então, assim, é possível contar essa história também, pela questão da longitude, como uma forma também, assim, muito aventureira também, né? Então, não é só a Dava Sobel que pode fazer isso. Eu queria trabalhar com essa questão numa pesquisa mais aprofundada, né? Outro momento importante para mim foi também quando várias pessoas que estão aqui presentes participaram também no livro do Matsura, né, que foi lançado, quando? Pouco tempo atrás. 2015, obrigada. 2015, né, a gente está com vários autores do livro aqui nessa sala. E aí, fazendo um capítulo que eu fiz em coautoria com o Bruno, né, tem um momento que eu escrevo, assim, né, uma coisa que é com relação... Porque, assim, qual a ideia do Matsura? Era fazer uma história da astronomia no Brasil, né, tendo como ponto de referência, de diálogo, o capítulo do Arão Moraes. Alguém pode pegar uma água para mim? Ai, obrigada. Obrigada.
o capítulo, né, do Arão Moraes, do livro do Fernando Azevedo, né, que ele escreve sobre a astronomia no Brasil. E nesse livro, né, nesse livro de 54, né, que tem o capítulo do Arão Moraes, ele fala o seguinte, assim, que ele não ia fazer, é o primeiro capítulo, é o primeiro parágrafo, que ele não iria fazer o que deveria ser feito, que seriam incluir no estudo, na história dele da astronomia no Brasil, a questão da geodésia, ele ia deixar de fora, né? Aí ele lembra o Tratado de Tordesilhas, lembrando que a ilha de Tordesilhas é um meridiano, né? É uma linha longitudinal, mas que ele não ia trabalhar com isso, ia trabalhar sempre, não é simplesmente, mas ia dar, a ênfase no trabalho dele seria a astronomia observacional. E eu uso assim, olha, então, na historiografia, na produção sobre história da astronomia no Brasil, existe essa lacuna, né? Que deve e precisa ser preenchida, né? Bom, então tem várias coisas que estão me influenciando naquele momento, não é uma coisa só para eu fazer esse projeto, né? Então aí é a questão do problema da longitude, que eu já tinha adiantado. Então aqui, por exemplo, essa foto não dá para ver, né? Que é na Praça da República, lá em... era uma praça, agora está melhor, porque está aqui, parece só um campo, em Belém, né? Então o Cruz, ele tem aqui é uma base de cimento e tudo, e para colocar essa meridiana que está embaixo dessa lona, ele leva 4 meses em Belém, só para posicionar a meridiana e tudo, para ter a hora para fazer a viagem dele, né? E nesse momento, é um momento também interessante, ele escreve para o jornal, né? Ele não fica parado, inclusive ele usa esse termo, no Jornal da Amazônia até sai, eu acho que o arquivo aqui tem esse recorte, que tem esse artigo, né, do Cruz, no Jornal do Amazonas, falando do clima caluniado, que é uma expressão super repetida depois por Euclides da Cunha, né? Quando vai também para o Amazonas para fazer, aí tem aquele livro, ele vai para fazer o levantamento do Rio Purus, do Alto Purus, né? O motivo que ele vai para lá, e escreve o livro A Margem da História, né? Então, aqui... Paraíso Perdido também. Oi? Ele tem o Paraíso Perdido também. E aqui é uma foto também que eu gosto, que são os expedicionários do Planalto Central, né? Eu não tinha nada para colocar a questão propriamente do problema da longitude, mas eu queria mostrar assim, a cara deles assim, meio cansados, barbudo e tudo. Assim. Mostrando que quando eles estavam fazendo esse trabalho, né, não era nada fácil também. Né? Tinha vários problemas no dia a dia desses caras que foram. Né? Bom, aí qual é o meu projeto? Né? O meu projeto, que eu submeti, era analisar o Congresso de Washington. Né? E isso aqui é uma aquarela que está ilustrando a instalação de cabos submarinos. Né? Então, para falar rapidamente, no final do século XIX, o mundo estava passando por vários processos de modernização que tinha a ver com navegação a vapor, que tinha a ver com telégrafo, e que se fazia urgente, premente, a padronização desse meridiano. Que as pessoas, na época do Harrison, estavam navegando com cada um com seu meridiano, ou nacional, ou que tinha o guia do... Ai, meu Deus, como é que é? Do Royal Society de Greenwich, né? Ou também outro meridiano que navegavam a beça do Observatório de Paris, né? E o cara, navegando, o capitão, era uma das funções dele, né? Fazer essas... Quando ele chega no porto, né? A primeira coisa que ele faz é pedir água, fruta, né? Comida e a hora, né? Para saber a longitude que ele está. Né? Então tem todo um trabalho que ele tem que fazer a bordo também do seu navio. Né? E essa profusão de longitudes produzidas naquele momento estava gerando problemas, né? Que tinham que ser corrigidos. Então toda a sociedade, né? Tanto da questão do comércio quanto os cientistas estavam discutindo, os geógrafos principalmente, então o primeiro congresso internacional
de geografia Antwerp, né, de 1871, era discussão, bom, qual que vai ser esse meridiano universal, e só para simplificar a discussão, não vou entrar. Então tinha uma turma, né, que discutia assim, olha, vamos pegar o que todo mundo usa, vamos pegar Greenwich, e a vida que segue, né? E outras pessoas achavam assim, não, se a gente tem a latitude, que ela é produzida pela natureza, a gente tem que achar um meridiano neutro, que não tenha a coloração nacionalista, que não crie problemas nesse ponto. Então, a ciência tem que dizer qual é esse meridiano universal. E estava esse embate que rolou durante muito tempo, né? E aí tem o Congresso de Washington, que um dos objetivos era discutir isso, né? E o Proust, essa é a questão do lugar da ciência, do lugar da política. Se alguém quiser, depois a gente fala com mais calma, né? Então, o Mr. Proust goes to Washington, né? Então ele vai como representante brasileiro, né? E é importante lembrar, né, que essa foto também está no nosso acervo, e eu escolhi porque ele está em traje de galo, provavelmente está viajando, e ele está observando um instrumento. E a questão do instrumento é fundamental para ele nesse momento. Então, é a primeira atividade que ele faz, o representante do Brasil nesse congresso, sendo diretor efetivo. Ele já era diretor, já tinha 3 anos, que ele era diretor interino, quando ele volta para a França, né? Mas ele não tinha sido efetivado. E esse meio tempo está tendo discussões sobre o problema do cálculo da longitude do Rio de Janeiro nos jornais. E uma forma de atacar o Cruz era falar justamente isso. Ele não é nem diretor efetivo, entendeu? O imperador nem efetivou ele. Quem é esse cara para ficar falando? Uma forma de desmoralizar ele, né? O fato dele não ter sido. E ele está em alto mar. Acho que quando chega, ele está em Barbados, né? Ele não está nem no Rio de Janeiro. Ele está viajando para esse congresso. Quando chega a nomeação dele do imperador, né? Para ser diretor efetivo do observatório. E, quer dizer, quem pede para o imperador para ser o representante, para o Brasil ter uma participação nesse congresso, é o próprio Cruz. Mas, em outras correspondências, a gente vai ver que a intenção dele, ele está pouco se lixando para esse congresso. Esse congresso não era importante para ele, né, para o Brasil, não tinha muito impacto na nossa vida, né? E outra questão também é a questão das ferrovias, né? A gente não teve, e eu acho que até hoje eu posso falar tranquilamente, não tem problema de acidente ferroviário por problema de hora. Coisa que em malhas mais densas, como tem na Europa, nos Estados Unidos, isso era um problema, você não ter uma hora padrão, né? Então, não era um problema tão forte para a gente como era em outros centros, né? Ele queria comprar um instrumento, né, que ele mandou fazer na Alemanha, uma meridiana. Ele queria dar um pulo, ele ia para os Estados Unidos, mas aí ele deu um rabinho para ir para a Europa, um pulinho na Europa, né, e dar uma olhada nos trabalhos, né, da confecção dessa meridiana na Alemanha, dar uma olhada nos observatórios. E há outro aspecto, eu até conversei com a Márcia na época que eu estava trabalhando nessa questão, era a construção de um outro observatório, de um novo observatório, que o Morro do Castelo, né, o Morro do Castelo já não tinha condições. E esse instrumento que estava sendo construído, né, porque chovia, molhava, o teto era complicado, tinha tudo contra, né? Então, assim, ele queria, até porque ele estava trazendo uma nova meridiana, era mais um argumento também para sair lá do Morro do Castelo. Era esses os interesses dele nessa viagem. Aí nas cartas para a mulher dele até fala assim, que enfado, né, essas discussões. E ele virou secretário, que é um cargo importante. Ele que revisa as atas, que publica, são só 3 secretários no Congresso. Ele é um deles. Inclusive naquela foto tradicional desse Congresso de Washington, que também está na nossa exposição, eu não coloquei por cansaço de toda vez mostrar os congressistas e tudo. Ele era uma figura importante, muito reconhecido pela questão da passagem de Vênus,
Né? Então ele não era um qualquer, não era mais um no âmbito daquele congresso. Né? E aí, também aqui no arquivo do MAST, né, tem as cartas, né, que ele escreve para a mulher dele e vice-versa, pude ver a correspondência dos dois, sobre essa viagem. Né? Deixa eu ficar aqui um pouquinho, depois eu vou para o outro. E aí você vai entendendo um pouco assim, desse cotidiano do observatório, das questões que eram importantes para ele, né, e tudo mais. Bom, então essa aqui é a carta, né, que ele escreve para o rei, Dom Pedro I, Dom Pedro II, está no arquivo do Museu Imperial. E aí ele usa a questão do nosso território ser um território continental e as ambições de poder. Ele apela, né, quando ele fala para o imperador, ele não fala, né, quando está pedindo licença para sair, que pague, né, a viagem dele, ele não fala que o problema que ele vai analisar plantas, né, arquitetonas de outros observatórios, que ele vai conversar com pessoas que mudaram, né, astrônomos, que mudaram construíram observatórios novos. O real objetivo dele, ele usa o argumento do território grande, da necessidade do Brasil estar lá, e como que um país que se pretende, né, império e potência na América do Sul não participa de um encontro como esse. Né? E aí, lendo as cartas, por isso eu também escolhi uma foto para falar também rapidamente sobre essa questão do Cruz. A gente vê assim um lado mais familiar dele. Né? Então, assim, me pareceu um marido super amoroso, super apaixonado pela esposa dele, né? Preocupado com os filhos e tudo. Tem comentários que, para os nossos padrões de hoje, são racistas. Né? Quando ele chega em Barbados, né, ele fala assim: ai, que buraco, só tem negros. Né? Então, assim, meio surpresa. E dá para pensar um pouco dessa relação também, né, da ciência com aquele momento, que eu pude problematizar muito, que o Brasil nesse momento, em 84, é um país escravista. Né? Tem escravos no dia a dia do Cruz, por exemplo, né, para fazer os trabalhos e tudo. A mulher dele, mais ou menos no mesmo ano, faz parte de um clube abolicionista. Ela faz crochê para vender pela causa abolicionista. E do ponto de vista de uma história cultural, fica muito claro, né, olhando isso, que um fato de você ser abolicionista não significa necessariamente que você não seja racista do ponto de vista de usar a categoria raça como uma diferença social. Né? Como é o caso do Cruz e de todos os brasileiros, a maioria dos brasileiros daquele momento. Né? Então, assim, se tem essa questão que fica claro na correspondência dele, outra questão importante também é a questão das mulheres. Né? E eu fico percebendo também a importância, acho que tem aqui, não está no outro slide, da mulher. A mulher dele frequentava a biblioteca do observatório, ele discutia com ela a questão dos negócios do observatório, as fofocas dos astrônomos, aquele lacaille, ela chama de cobra, fica claramente que eles não vão um com a cara do outro, políticas internas, assim, de simpatias e antipatias. Né? E é uma mulher que ajuda, ele fala assim, umas palavras, e uma coisa que ela reclama, porque ele já teve em viagens antes, em 1881 ele foi para Punta del Este para ver a questão da passagem de Vênus. Mas essa viagem científica, como também vai ser no caso do Planalto Central, é altamente noticiada pela imprensa. Então ela também, mesmo não chegando cartas, ela sabe o que está acontecendo com ele nessa viagem. E quando ele vai para o Congresso, ninguém não tem notícia. Aí isso também resolveu um problema de pesquisa meu. Porque eu fui pesquisar também sobre isso em Washington. Né? Aí chegando lá, na imprensa tem uma profusão de notícias sobre o Congresso de Washington, porque o medo dos americanos, lembrando que longitude, né, é hora,
e também medida, lembrando que o sistema métrico, né, é uma fração do arco do meridiano, eles estavam morrendo de medo que passasse o método decimal, né? E até hoje nos Estados Unidos você não... O cotidiano é por pounds, é por milhas, é outro sistema de medidas. Para a ciência é o método decimal, mas para o dia a dia, para as coisas, não é. E eles com medo de passar para o outro método, né, de pesos e medidas, como seria o cotidiano. Então, assim, tem muita notícia sobre o Congresso, né, sobre o que estava sendo discutido, e no Brasil não, né. E, então, assim, você também, através dessas cartas, né, consegue preencher uma possibilidade... Não, tá bom, querida, obrigada. Uma possibilidade de entender também o papel da mulher, que não era só também tão apagado, né, como se imagina. E ela também ajuda ele na questão da imprensa, porque o Proust, desde sempre, ele era um cientista muito preocupado com a imprensa geral. Né? Ele quer que tenha notícias sobre o observatório, sobre ele, na imprensa, ele escreve, ele participa, né? Ele tem uma ação muito forte nesse lado de mostrar o que é a atividade do cientista, né? E quais são os problemas e como é que é a vivência no observatório. Ele nunca se furta a fazer isso. Aí na carta, aí a mulher fala isso, olha, não tem notícia na imprensa do Brasil sobre o Congresso. Né? Aí ele fala assim, então procura o Midose, né? Procura fulano no jornal tal, porque aí ele tem uma frase que eu acho ótima, porque umas linhas nunca te fazem mal, umas linhas na imprensa nunca fazem mal, né? Que ele está preocupado também com a afirmação, tanto dele como cientista, apesar de ter o reconhecimento internacional, mas também com o observatório. E nesse momento também tem uma grande tensão, né, entre o observatório imperial, nesse momento, né, e a Politécnica. Né? Então, é um momento também é um contexto de embate. Né? E eu chamo assim por uma história, porque aí nesse momento, isso é uma coisa importante também nessa minha experiência, eu fui percebendo que era necessário cada vez mais caminhar no sentido de uma história cultural para os trabalhos da ciência, mais do que, por exemplo, das histórias institucionais. Né? Então, muitas das reflexões que eu fui podendo fazer, nesse momento ainda não tinha muita consciência que o caminho seria esse. No final do doutorado, assim, caiu a ficha. Mas esse aqui tipo, né, a cozinha das ideias, que eu começo a puxar coisas que estão mais relativas a uma história cultural para entender o objeto científico que eu me coloquei, né, e que depois para mim fica muito claro, né, e que quer dizer, eu acho que é o caminho mais promissor para a produção da história da ciência, seria uma história cultural da ciência. Bom, mas o problema da longitude continua. Né? Esse primeiro momento que eu falei para vocês, né, do Congresso de Washington, eu publiquei, tá, no livro de 30 anos do MAST, né, esse trabalho. Eu já estava de licença para o pós-doc, né, mas não tive contato e tá meu texto lá, então coloco também como uma fase durante esse período concluída e publicada. E o problema persistia. Né? Eu senti assim, muito bom, entendi coisas que eu não estava entendendo antes, vi o problema da mudança do prédio com mais luz, coisas que a gente sabia, mas não estava muito claro. Mas eu assim, ainda não estou no meu... minha motivação básica não foi atingida ainda, né? Que era o problema da longitude. Aí eu vou pesquisar em vários arquivos, né? Aí fica a ironia, e muito eu queria vir falar com vocês, porque ao longo do pós-doc, muita gente me viu aqui no campus, né? Porque eu continuei pesquisando aquilo. Eu fui em acervos, falei com pessoas em São Paulo, mas acabou que o negócio estava aqui no Rio. E aí eu ficava meio sem graça, né? Esse também é um dos motivos de ter falado. As pessoas falam, você não está em pós-doc? Tipo assim, elas não falavam, são todas educadas, tipo, o que você está fazendo aqui? Né? Eu falei assim, quando eu terminar, eu tenho que falar para as pessoas o que eu estava fazendo ali.
Então, assim, aqui no nosso campus, na biblioteca do Observatório Nacional, né, eu encontrei, e eu estava preocupada assim, com o cálculo da longitude. Nesse momento, assim, uma pessoa que estava me ajudando muito é um pesquisador também da nossa coordenação, Thiago Hartz, né, das coisas de matemática, coisas de astronomia mesmo. A gente sempre tem que ter um astrônomo amigo. E era ele a pessoa que estava me ajudando muito com essas questões. E eu queria entender assim, então, por que estava tendo disputa do cálculo da longitude do Rio de Janeiro, por que duas instituições estavam, né, discutindo sobre isso e não chegando a uma conclusão, né, e tal, e eu queria entender isso. Aí procurei em vários lugares, não achei, e encontrei, aí procurando aqui, mas assim, aí foi só com uma palavra-chave e fui para o arquivo, né. Encontrei um caderno de apontamentos do Cruz, das aulas que ele dava de geodésia. Se sair um caderno que ele, né, dos alunos, pode ser que eu encontre alguma dica, né? E claro que depois eu falo, depois eu vou falar que isso está publicado, assim, tem material sobre esse problema da longitude, né? Mas eu queria entender mais como, ter mais elementos do que o material publicado. Aí eu fui buscar esse caderno, que é um caderno fantástico. Então, paralelo ao doutorado, ao pós-doc, eu fiz um curso de geodésia também, porque eu fiquei lendo o caderno dos alunos, né, do Cruz. E aí surgiu a questão, né, que eu não tinha trabalhado até então, que era... Bom, então ele tem essa primeira página, né, impressa, e o caderno é manuscrito, são folhas brancas manuscritas pelos alunos, né, dividido por lições, não são assinadas, né? Mas cada aluno que... É um caderno, né, que roda pela sala, quer dizer, porque as letras são diferentes, né? Mas assim, eles não assinam, mas cada um bota um desenhozinho do lado. Eu sempre peguei um brasão da República que um aluno ficou desenhando no canto da folha e eu trouxe, né? Então, essa questão... E aí tem uma forte oralidade, né, no texto. E comecei a ver assim, o caderno como uma fonte histórica e o que significa o caderno, né? Porque desde essa ratio estudiário tem a ver com uma pedagogia escolástica, né? A preocupação era ensinar os alunos a ler. Eles não tinham preocupação de ensinar a escrever, né? Então, assim, você não tinha muito, assim, o caderno eram folhas soltas, né? E tinham louças que apagavam, não tinha um caderno como a gente tem caderno. Esse caderno, como a gente usa atualmente e tudo, tem a ver muito com o momento das grandes exposições no século XIX, que você tem um avanço assim, de publicações muito grande. Então esse caderno costurado, com as folhas presas, que parece um livro em branco, é uma coisa do século XIX para cá, né? Então é um artefato na sala de aula bem moderno, né? Então, eu pego um ano do Cruz como professor, que também a gente fala dele muito como diretor do observatório, mas não fala muito dele como professor, né? Foi muito interessante vê-lo como professor, né? E nessa produção coletiva. Né? Então, aí está o Leite quer dizer professor, né? Luiz Cruz. Aí, no serviço... Perdão. Eu ia falar serviço geográfico, eu ia... Não, mas na escola militar. Ele está formando, dando curso de geodésia. É para formar, que eles chamam, né, de engenheiro cartógrafo. Entendeu? São pessoas que vão fazer levantamentos, né, que vão trabalhar em mapeamentos, mas do Exército, na República. Né? Eu não sei, eu também tentei pesquisar no Exército, no arquivo do Exército. O arquivo lá é mais confuso ainda, né? Se esses cadernos de apontamento eram todo ano, eu só consegui trabalhar com um. Aqui a gente só tem um exemplar, que é esse de 1899. Né? Então ele fala muito dessa necessidade do Estado brasileiro ter um serviço geográfico, militar, científico. Né? O Estado-Maior já tinha sido há pouco tempo criado, muito pouco tempo, foi em 96, em curso de 99,
ele fala do serviço. Quem faz esse serviço geográfico foi um ex-aluno dele, que chega a ser até presidente do Brasil, que é o Tasso Fragoso, né? Um período pequeno, e fala do observatório, muito, né? E como uma forma pedagógica, ele fala muito das viagens dele, dos trabalhos dele de campo, para ensinar os alunos as questões relativas à geodesia. E no curso de geodesia do primeiro ano, é ensinar a triangulação, né? A coisa é triangulação. Aí tem a primeira lição, né? Que eu vou resumir um pouco, não vou ler tudo isso, porque assim, aí como o meu assunto era geodésia, eu tinha também procurado, e estava preocupado com a questão de longitude, antes de encontrar esse caderno do Cruz, né, eu via muito, assim, os manuais de geodésia sempre começam sobre a discussão do formato da Terra. Se ela é oblato, a discussão do... Tem oblato, e qual é a oposição? Era oblato e qual o outro? Oblongo, isso, obrigada. Naquela discussão entre Newton e Descartes, todo mundo começa por aí, né? E aí ele explica, né, o porquê desse formato esferoidal, mas assim, e sempre lembrando da Terra como planeta, né? Um dos argumentos, uma das coisas que ele fala, né, é que o aluno tem que ter em mente isso, entendeu? Então, assim, essa questão do círculo vai ser muito importante, né? A Terra não é uma esfera perfeita, como nessa gravura, mas o geógrafo tem que mais ou menos tomar como se fosse, né, para fazer os seus cálculos. E por isso, sempre a questão da triangulação é sempre de regiões pequenas, né? Nunca de grandes extensões. E eu chamo a atenção para isso, por quê? Porque na discussão sobre cartografia daquele momento, no século XIX, estava tendo sobre o problema da triangulação. Tinha um setor da sociedade que achava que tinha que se usar a triangulação para fazer o mapeamento inteiro do país, do Brasil. Porque no século anterior a França tinha triangulado o país todo, né? Com sucesso, é considerado inclusive o primeiro mapa científico e tudo. Mas assim, mas no Brasil isso não fazia sentido, né? Por conta, né, da nossa dimensão continental, né, e por conta da curvatura da Terra, né? Você não consegue ter uma visada, né, só por triangulação não é possível, por conta da nossa topografia, que é muito diferente do caso francês, né? Florestas densas, rios caudalosos, tudo isso dificulta. E também a questão dos índios, né? É um momento assim, então, assim, que é final do século XIX, mas toda vez assim, a referência ao índio ainda é tido como um índio bravio, né? É um índio que ameaça. E ele está formando militares, né, para fazer esse trabalho. E ele não fala nunca da guerra. O elemento ameaçador, quando ele fala... Então, por exemplo, um levantamento expedido, né, que ele tem que levar instrumentos portáteis e para fazer rápido. Essa rapidez é por conta do cansaço das tropas, porque são engenheiros que vão conduzir tropas, né, de soldados, e ataques de índio. Então, o engenheiro cartógrafo militar não pode ficar dando muita bobeira num lugar, porque ele pode ser atacado. E foi, né? Já tem casos assim, de ataques de índios. Né? Só voltando uma coisa, eu vou esquecer, negócio que você fala que não tinha caderno de classe. Mas você está falando nas expedições, eles tinham caderno de... Não, só não lembro. De anotação. Eles tinham caderno, eles anotavam em caderno. Não, estava falando em sala de aula. Mas tinha caderno, eles tinham caderno por campo. Bom, outro personagem, vamos colocar assim, muito, como eu posso dizer, importante nesse caderno são os instrumentos científicos, né? Isso aqui também pedia auxílio a Cláudia, né, que tem esse barômetro esferoidal ou equatorial? Esferoidal,
de Luiz Cruz, que é um impresso, é uma etiqueta assim, que tem no caderno. Aqui também dá para ver um pouquinho de como que era as escritas. E né, eu te mandei por e-mail, lembra? Você falou que nem tinha. Não tem notícia sobre esse instrumento. Eu achei curioso isso. E ali do lado é uma luneta de Lujol. Né? E essa luneta ele gasta muito tempo explicando, dando macete, como fazer a mira, para usar tecido. Né? Então, assim, ele fala muito de instrumento, fala qual é o melhor para comprar, né? Que os alemães são melhores que os franceses. Né? Então, assim, é um macete assim, que só em sala de aula, né, que a gente tem, que um manual, por exemplo, do instrumento, não vai ter. Que a gente usa muito aqui no MASP, nas pesquisas de instrumentos científicos, manuais. Né? Inclusive, estão vários manuais, não tem? Disponibilizados na nossa base e tudo. Então, assim, o caderno ele dá assim, várias dicas sobre os instrumentos. Né? Né? E aí está a questão, por exemplo, nas aulas, é isso que eu tinha falado anteriormente, né? Desses índios bravios. E esse termo, geodesia expedita, né, que é um termo que, no primeiro momento, me chamou muita atenção, porque eu não estava acostumado com esse termo, né, quando eu queria entender o que ele estava chamando de geodesia expedita, é um levantamento, né, que ele faz com instrumentos. Então, a questão dos instrumentos também volta para ser uma questão fundamental. São instrumentos portáteis, né? Lembra, num outro slide eu tinha mostrado uma meridiana, né? Nesse caso não, para fazer levantamentos rápidos. Aí tá essa questão, né, da possibilidade de ataque dos índios bravios, etc., como um problema. E entro também, nesse momento, para pensar a questão do Império do Brasil, né, como o Ilmar coloca, quando ele fala, por exemplo. Então, assim, o Império, né, é uma questão de expansão para dentro. Porque quando fala a palavra Império, dá a questão de aquisição de novos territórios. Né? Não é à toa que o imperialismo, que a gente estuda na escola, tem a ver com a aquisição, né, de determinados países de outros países fora da Europa, né, no caso da África e da Ásia. Né? Então aí também é como se fosse assim, dar mais corpo, dar mais materialidade a esses conceitos de territorialidade do Brasil, né? Demonstrando assim, como é feito também isso que o Marx chama, né, de expansão para dentro, de conquista desse território que é nosso por herança, desde o tempo da colônia, mas que a gente não conhece, é uma terra ignota. Né? A gente recebe como herança, a gente sabe que é, mas a gente não tem todas as fronteiras fechadas nesse momento, né? A gente não tem um mapa nacional confiável, construído. Então o território também está trazendo várias discussões, vários problemas para essa ciência. Aí, desculpa a qualidade ruim do slide. Esse é um mapa que o Cruz faz. Esse é o Cruz falando da região infestada pelos índios, né, no Planalto Central. Então, é um mapa que ele faz dos trajetos das turmas, né, e chega num determinado momento, ele marca. E é uma tradição na nossa cartografia, entendeu? Não é uma coisa inventada pelo Luiz Cruz, né, de mapear e dizer onde é que tem índios bravios para os outros que estão chegando. Né? E aqui eu queria chamar a atenção, porque eu descobri isso fazendo divulgação. Né? Então, uma coisa que eu falo muito para quem trabalha comigo, da importância da divulgação. Eu estava preocupada em produzir um site, né, um aparato dentro do site que a gente desenvolve, e aí, buscando alguma coisa, eu me deparei com esse que é muito, como que eu posso falar, muito escondido no mapa do Cruz. Né? Então, assim, só um parênteses, meio propaganda, mostrando assim, como é importante, porque eu acho que na hora que a gente faz uma divulgação, a gente pega o nosso objeto, o nosso trabalho que a gente divulga para os pares, né? Em congressos, em papers, para revisão entre pares e tudo. Quando a gente tenta botar em outra linguagem, esse objeto também se revela de forma diferente. Então é fundamental que o pesquisador também esteja engajado em projetos de divulgação, na minha opinião. Né? Então isso aqui é um lado cartógrafo bem tradicional do Cruz, né? Só para reforçar que isso é uma recorrência na cartografia brasileira.
E também, assim, aqui é outro exemplo, quando ele está no Planalto Central, de uma correção de um pico que ele faz. Essa questão, eu gosto de chamar a atenção, porque as pessoas acham que mapa, né, é uma coisa estática. Fez o mapa, acabou, tchau, bênção, está feito. Mas não, né? Lugares que produzem mapas, como o IBGE, o próprio Exército Brasileiro continua na produção, né, de mapas. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a 5ª Diretoria de Levantamento, Divisão de Levantamento, né, que faz esses trabalhos até hoje. Os alunos do CRUSA continuam, né, ali no Morro da Conceição, obrigada, Morro da Conceição, né? Então, assim, que o mapa também é um artefato dinâmico. Se na ciência a gente é tão preocupado de mostrar que não tem aquela questão quer dizer, o real é construído e tudo, o mapa ele tem uma tentação positivista, né, de você achar que aquilo é a verdade, que aquilo é imutável, que aquilo é definitivo. Mas quem está acostumado com o mapa, né, isso está sempre passando por revisão. Entendeu? Até porque a Terra se move, né, e move. Então é uma correção que ele faz e que eu acho interessante para caracterizar, até para dar mais substância ao meu argumento da astronomia e cartografia. Esse é outro mapa que ele faz, está no Arquivo Nacional, nessa viagem, né, então aqui vocês podem ver o nome dele, Luiz Fux, de 1901, né, que é a nascente do Rio Javari, que ele faz o levantamento das coordenadas geográficas, né? E aí entra um outro ponto, né, que, voltando também à questão dos instrumentos, que ele fala desses instrumentos expedidos, você tem que levar bússola, um cronômetro, aí ele fala depois, não será mal que o engenheiro leve consigo um instrumento capaz de dar ideia, ainda que aproximada das distâncias, o podômetro, né? Tipo assim, é um conselho. E eu botei aqui essa imagem, essa fotografia. Está no nosso fundo do Eugênio Usaki, que é o botânico da Expedição Planalto Central, né? Mostrando assim, por exemplo, você está percebendo que eles estão todos em cavalos, mulas, né? Lendo o relatório, isso para mim foi uma dificuldade. Agora falando vai parecer simples, mas foi uma dificuldade para eu entender. Eles levam no peito, né? Então tem que acertar o passo da mula com o podômetro para poder fazer o levantamento, para isso se tornar medidas, né? Para poder fazer efetivo o mapeamento e saber as distâncias de um lugar para o outro, né? Por quê? Porque nos sertões também fala de podômetro, e tem 3 vezes esse instrumento de podômetro nos sertões. Lembrando que Euclides também foi aluno do Crookes, né? E ele usa muito essa questão assim, de um podômetro preso às botas, né? Em 3 vezes. Aí eu ficava pensando assim, primeiro eu li os sertões, depois eu fui trabalhar para o Planalto Central, e eu ficava assim, tentando ver nas botas dos expedicionários, né, o podômetro dele, ver como é que eles faziam e tudo, né? Esse continua um mistério. Por que Euclides fala desse podômetro preso às botas, sabendo que na verdade, né, eles levam no peito, né? Então tem uma passagem super interessante do Euclides, e, né, como eu disse antes, só para reforçar, ele fala disso 3 vezes, né, de um tenente-coronel, Siqueira de Menezes, conhecia os vaqueiros amigos das cercanias, por fim os próprios jagunços. Assombrava-os aquele homem frágil, de fisionomia nazarena, que, apontando a toda parte com uma carabina, a bandoleira e um podômetro preso à bota, lhe desafiava a astúcia e não tremia antes da emboscada, e não errava a leitura da bússola portátil entre os estampidos dos marca-martes, né? Então, esse tenente-coronel, né, é um engenheiro cartógrafo, no meio de um contexto de guerra, que é Canudos, né? Então ele estava ao mesmo tempo fazendo medições e saindo das balas, também com arma em punho, né? E essa figura também, aí tem outra passagem do Euclides, quando ele vai fazer uma comparação entre o soldado brasileiro e o soldado alemão, aí ele fala, né, um prussiano com podômetros presos às botas, como um exemplo de precisão, né?
Então, assim, é interessante pensar, aí voltando para outro ponto, né, da questão da ciência e cultura, né, pensando assim, nessa reflexão sobre território, e lembrando que Sertões, né, de 1902, é um livro que fala, assim, a questão da nacionalidade brasileira está na terra, né, a terra é um personagem, né, lembrando que o livro se divide, é a terra, o homem e a luta. Né? Então, assim, falar sobre essa terra é uma forma de falar sobre o Brasil brasileiro, de como isso acontece do ponto de vista assim, cultural e também científico. E a questão é falar para esse público em geral, para os outros historiadores também, que eu acho que ainda resistem, né, Lulu? Acabou, né? Eu estou acabando. Ah, não, eu estou acabando, já estou nas conclusões. Que bom, deu certo. Tem tanta resistência à ciência, mas como que nesse momento é legal de olhar, porque estava tudo misturado, estava tudo junto, misturado. Né? Bom, aí, só para matar a charada, aqui é o Pão de Açúcar, né, do Rio de Janeiro, que serviu, como eu sabia que o Observatório do Castelo, há muito tempo já se sabia que ele ia ser desmanchado, né, não iria continuar, se usava o Pão de Açúcar como meridiano inicial. Inclusive no Arquivo Nacional tem mapas que o meridiano de referência é o Pão de Açúcar. Né? E aí, então, a questão é essa, de perceber também a questão da triangulação nas continuidades e rupturas. Então, desde o período, como posso dizer, imperial até a República também. É isso. Tem vários pontos, questões interessantes dessa longa jornada. Eu tenho várias curiosidades, mas acho que eu passo primeiro para os convidados. Claro, né? claro. Posso? Claro. Primeiro dar parabéns pelo seu trabalho. Havia algum interesse de eugenia, quer dizer, durante os seus estudos, nessa produção cartográfica como uma soberania nacional? Havia algum indício disso? Tem a questão do índio, a questão do nativo, né? E, quer dizer, do Brasil tentando se consolidar como uma nação, supõe dizer também com princípios europeus, certo. E se havia essa questão da eugenia? Claro, não. Isso, por exemplo, voltando para a questão do Planalto Central. No texto introdutório, também no relatório de conclusão e nos artigos que saíram no jornal com relação ao Planalto Central, né, é claramente por que o Cruz estava tão preocupado com o clima. Entendeu? Era mostrar que esse clima não é tão ameaçador para o estrangeiro, e nesse estrangeiro a gente tem de o europeu. Né? Então, para ele, aqui o Planalto Central, o quadrilátero, é como se fosse uma tela em branco. Ele não vê a população que mora lá, não é um quadrado sem história, entendeu? É uma região que participou da história mineradora do país e tudo. Você tem vila, você tem cidades e tudo, mas ele não está interessado com isso. Né? É uma coisa assim, não, vamos limpar tudo, isso aqui é o futuro. Né? E fala muito do clima também como uma forma de atrair a população europeia para imigrar para aquele centro para fazer realmente. Então, assim, sem dúvida alguma, ele é o nome do seu tempo, né? E quando ele oferece esse estudo, está claro essa intenção eugênica é meio complicado o termo, é um pouquinho forte, né? Mas que via a população branca como a ideal para ocupar aquele lugar, sem dúvida alguma. Né? Pelo menos uma questão de eurocentrismo. Isso. É um letra meridiana. Tá. Qual é a luta que você se identificou? Aquele... Que vai lá ver a construção. Porque realmente houve uma encomenda. Então eu estou na dúvida se foi essa grandona, né? Eu me lembro. E havia um pedido certo. de se comprar essa muleta meridiana. E realmente foi feita a compra.
mas eu não estou assim, agora eu não lembro o ano. Não sei se foi depois de 85, que está bem em cima do período que ele foi para a Europa. Então, de repente, foi feita a encomenda da luneta do Gautier e ele foi lá olhar. Então, eu queria que você identificou qual foi a mediana. Sim, quando eu estava nessa fase, eu cheguei a ir lá na sala da Cláudia, né, para ver se era alguma do nosso acervo e pelas referências, lembra, Cláudia? Né? Pelo fabricante, a gente viu que não... Mas qual era o fabricante? Não lembro. Era o Limão, eu esqueci agora, eu posso te passar depois. Porque agora que a gente está vendo... Eu levei tudo para ver... Não, mas havia... Interessante, porque depois também parece que ele foi naquele congresso fotográfico, não é isso? Da Carta do Céu. Não. Foi ele que foi? Não. E depois que voltam, eles decidem comprar a Carta do Céu. Mas foi o próprio imperador, foi o próprio imperador que participou. Mas tem essa coisa. É de 96, tá nesse 86? 85, ó, o negócio é entre 85 e até 89. Mas o pedido dessa meridiana ela é anterior. Agora, estou vendo isso agora. Olha, você não tinha. Naquele momento, eu né? estou revendo isso, relendo os ofícios. Ele faz o pedido os valores. Ótimo. Entendeu? Então, aí eu até falei para você, será que eu tô achando que é a Gautier? Mas a gente não é Gautier é francesa, né? A Gautier é francesa. Ele não pediu essa luneta. Ou ele pediu outra meridiana. Entendeu? E a Gautier também foi assim que voltou do congresso. Estava indo para conversar. Mas assim, eu tenho tudo isso, depois até a gente senta e conversa. Porque essa então é menor. Qual é a língua que a gente tem? Tem que ver, porque havia um pedido da grande, havia uma necessidade dessa que não tinha como instalar lá no Imperial. Entendeu? Então essa é a dúvida. Porque essas coisas se misturam muito, porque eles não pedem só um instrumento. Eles pedem muita coisa. Daí o que vai comprar é outra completamente diferente, até finalizar, entendeu? Mas eles têm vistas muito grandes. Legal. Não vou voltar então para ver isso. Era uma preocupação minha saber se estava no nosso acervo ou não. Tudo de instrumento que eu vou achando, eu estou sempre buscando. Pedir pedem, né? Ele pode até ter ido lá olhar, mas tem coisa que é paga até em parcelas. Então a gente tem que ver qual é o instrumento. Quer dizer, o Gautier foi depois do congresso. Não, já estava pedindo, aí pediram. Eles ficam pedindo assim em sequência e a verba não sai. Então tem que saber exatamente se finalizou. Às vezes eles doam as coisas, então cada caso é um caso. Muito legal. Fala, Rose. Que bom. Primeiro parabenizar o seu trabalho, muito interessante, gostei muito. Eu queria lembrar que também, na verdade, quando o Cruz estava como interino, é porque o Lier tinha ido para a Europa justamente para fazer um levantamento de instrumentos que precisavam ser comprados para o observatório. Talvez o Lier também tenha uma influência direta nessa compra também desses instrumentos. Tem alguma pensado. Coisa a se pensar também sobre isso, né? E outra coisa é sobre, com relativamente direto ao trabalho de longitude, se você chegou a abordar aquele atrito que teve entre ele e Manuel Pereira Reis sobre a determinação da longitude do observatório. Também você chegou Não, isso tem muita coisa na imprensa. E é nesse contexto que um dos argumentos, assim, essas farpas trocadas era que ele era interino. Entendeu? Só podia ser o Pereira Reis que ia falar disso. Não, tem o Galdino também. Galdino Pimentel. É terrível. Ele era também lente da Escola Politécnica. Exatamente. E é um assim que está... Porque tem a comissão... É que os dois foram os dois que fundaram o Observatório da Escola Técnica, que hoje é o Observatório do Valor. Certo. Eles se afastaram do Observatório Imperial por causa disso. E é por conta da longitude. Sim, né? Exatamente por causa disso. Por conta da comissão da Carta do Império. Carta do Império. Né? Então, assim, você tem um problema com relação à carta, né? E astronomia, que está mexendo muito com essa vida institucional. Né? Inclusive, em 1901, que é tipo 2 anos depois
desse curso em questão que eu trabalhei, ele é pedido para fazer um parecer sobre uma carta que é justamente daqui. Né? Então, plena uma força da lei, depois da Constituinte, né, de 1892, o Exército que tinha obrigação de fazer o mapa. Era a função do Exército, né, tirando dos civis. Hoje já tem a divisão de levantamento cartográfico do Exército. Mas hoje você tem o IBGE também, né, que é civil, que também é responsável pela cartografia nacional. Né? Nesse momento não, era uma questão do Exército. E Cruz vê isso assim como uma chance de reforçar o papel do Exército. Inclusive ele quer criar dentro do observatório, uma divisão de cartografia e geodésia. Né? E voltar, porque o Lié é interessante, ele lutou para tirar o observatório dos militares, ele tinha muito problema com os militares. Porque ele já tinha sofrido na França sobre. Exatamente, ele não suportava os militares. E ele consegue, né? E nesse momento está na obras públicas, aviação em obras públicas, e o Cruz defendendo muito, não, isso tem que voltar para o Exército. Entendeu? E a gente vai criar uma divisão de cartografia. Ele queria que o observatório fosse um centro de referência cartográfica. Porque todos esses... Então, o primeiro trabalho dele, quando ele chega no Brasil, em 74, é nessa comissão do Império, né, de produzir a Carta do Império, né, que não dá certo. A passagem de Vênus, uma coisa assim, eu acho que o enfoque da historiografia sobre astronomia observacional, né, não percebe que passagem de Vênus, se é para você aferir Paralaxe, tem uma aplicação na geodesia também. E ele fala assim, mas eu acho que isso seria para o caderno outro nível. Ele fala assim, é uma geodesia bastante, quer dizer, não é o primeiro ano, eu li a geodesia do primeiro ano, com a ajuda, né, eu consegui chegar até o fim do curso. Mas ele fala, quer dizer, seria uma geodesia muito sofisticada. Assim, se você parar para pensar, né, tudo está ligado à cartografia dos trabalhos dele. Né, a grande parte do trabalho que ele é reconhecido, então é natural, não é só uma questão de interesse, né, mas também é um resultado de uma vida, defender também a instauração que mude o nome do observatório que ele estava propondo, né, para ser também um centro de referência cartográfica. Embora seja nesse final do ano que eu tenha realmente essa mudança de deixar de ser uma astronomia utilitária para começar a pensar em termos europeus de uma pesquisa mais científica, voltada à pesquisa, né? Ele estava no meio desse divisor de águas. Mas isso é científico. Faz todo sentido, com certeza. Não, mas e é científico. Sim. Né? Mas a questão é o enfoque, realmente, né? A questão de astronomia utilitária é que só você determinar latitude, longitude e fronteiras para se traçar mapas. É isso que a gente costuma chamar de astronomia utilitária. E é um pouco mais do que isso. Quando você falou uma pesquisa mais científica, eu achei que estava achando a outra menos. Não é isso. Uma parte voltada mais do que era feito na Europa, de astrofísica. Entendi. Nesse sentido. Obrigado, já falei isso. Não, mas esses momentos é bom pra gente conversar sobre isso. Além do Exército, além do Exército, havia uma outra instituição paralela na República, e o próprio imperador Dom Pedro II ele fomentava isso, né, expedições, pinturas do Brasil, etc. Mas quando vem a República, isso fica concentrado. Sim, a República é um próprio movimento do Exército Brasileiro. Certo. Mas isso fica concentrado no Exército, ou em paralelo, vamos dizer assim, alguns grupos cientistas ou de europeus no Brasil presente fazem isso de forma independente. Assim, no final do Império, pela imprensa, você tem muito ataque a estrangeiro. Inclusive o Lié, ele sai do Brasil em 81, ele pede a exoneração em 81, por conta muito desse contexto que está começando a militares. Não, isso ele não gostava, mas ele venceu. Ele tira o observatório. Né? Mas é com os politécnicos, com o civil que ele vai ter problema. Nessas discussões, porque o Pereira Reis era astrônomo do observatório. Era um menino bom, um garoto bacana. Aí ele cai na ingenuidade de fazer muito elogio. Ele faz um trabalho em Piraí,
fazer a triangulação, o levantamento lá, de longitude em Piraí. E o Lier se rasga de elogios. Aí subiu a cabeça do Pereira Reis, ele começou a se achar, entendeu? E aí quando chega na comissão da Carta do Império, que era um troço assim super importante e tudo, ele quer ficar como responsável do setor de astronomia. Aí o Lier falou assim, não, peraí, também não é pra tanto, entendeu? Calma, né? Aí não indica ele. Aí ele fica fulo da vida, com a não indicação do Lier, e aí começa a briga. Aí começa a atacar os métodos do Lier, aí que entra a minha curiosidade, eu quero entender esse método. Começa a atacar o Lier, né? Do cálculo do Rio de Janeiro, que não sabe calcular, que esse método não é bom, que não é preciso, que tem que ser outro método. E eu fico querendo entender, bom, tá, então que método está sendo proposto aqui e qual a divergência, entendeu? Essa era a minha questão. Falar sobre produção, divulgação, mas também tem relações interpessoais dentro da ciência. Sim. Movimentando isso, né? A relação de poder. Exatamente. Então, assim, a questão do estrangeiro também, assim, é visto muito com desconfiança também. Então, o Lier também, ele nunca se sente completamente integrado. E havia fala assim, um francês, como nessas disputas, como uma coisa problemática. O Lier é francês, o Cruz, por exemplo, é belga, né? Isso no primeiro momento é um problema para ele, mas depois ele aportuguesa o nome dele, fala bem português, isso não é mais um problema, exatamente, né? Mas assim, o que faz? Então você tem civis, a Politécnica e tudo, outra instituição que eu não sabia, eu também descobri nessa pesquisa, o IHGB, né? Assim, o IHGB faz expedições, né? Mas assim, muito próximo, discutindo também, era um fórum de discussão sobre essa questão da produção dos mapas, era contra ficar tudo responsável pelo observatório, então esse projeto do Cruz, né, que em certa forma também era o projeto do Lier, que deixa o observatório, né, como o lugar desse pensamento cartográfico, por exemplo, né, um centro tanto de reunião, né, desses mapas, um centro cartográfico. Guarda e produção, né? Determina o método, como vai ser feito, tudo isso. Então, assim, o IHGB vê isso com muita desconfiança, não quer que isso aconteça. Se junta muito com o pessoal da Politécnica. A Politécnica consegue ganhar outros. Só lembrando que um dos fundadores do IBGE era da Politécnica e é um Alídio de Matos. Sim, Então é por isso que ele tinha mais afinidade com o pensamento da Politécnica do que se juntar com o Exército. E a necessidade também, né, de ter um centro. Então, assim, sem dúvida alguma, e lembrar, né, mapa é poder, entendeu? Né? Mas não é o país que você quer tornar país. Exatamente, Não deixa de ser também assim, um discurso sobre essa nação, né? É o retrato da nação, o mapa. Posso eu? Bom, eu queria agradecer aí a fala. Tem algumas questões que você toca, né, que são muito caras, até pelo tipo de trabalho que, né, pesquisa que você falou. Eu fiquei com algumas curiosidades, aí já que você, uma vez que você traz aí a ideia de aventura, a ideia de herói por Harrison, inspirada na Dama Sobel. Eu queria entender um pouco mais isso, assim, que se você concorda com a argumentação dela, né, com o trabalho, que é um trabalho bastante legal, até de divulgação também, mas assim, acaba que concentra muita força numa determinada defesa e na construção do Harrison como um grande herói que vai resolver um problema que, enfim, era resolvido de várias outras maneiras por vários outros astrônomos e, enfim, na mesma época, né? Tem concorrências aí nos melhores métodos e tal, que sem dúvida resolve a questão da manutenção da hora local, né?
retenção da hora. Aí queria entender melhor que ideia de aventura é essa que você está trabalhando, porque tem também toda uma literatura, né, de viagens que trabalha com isso e que é interessante. Né, que eu não sei se é nesse diálogo, você... Enfim, queria... ótima pergunta, até pela tua proposta de pensar numa história cultural da ciência. O que é isso? É trazer esses elementos? Enfim... não, assim, primeiro, aí que é a coisa legal da gente pensar do ponto de vista historiográfico. Na trajetória do Harrison, ele não é nada heróico. Vou ligar, porque tem 40 pessoas assistindo. Ah, é? Mas agora eu acho que elas já ficaram 2 horas. Estão ouvindo mais baixo, mas se puder apertar o... Então tá bom. 40 pessoas Online. Eu achei super interessante, tem um monte de coisa pra... Mas você fala uma coisa no começo, que eu estava até checando aqui com alguns estudos, se eu era muita ignorância minha. Mas você fala que o Equador seria uma linha natural. Botei entre aspas. Pois é, não, porque não, seria claro que uma outra pesquisa, mas me parece que o Equador também é construído, culturalmente, politicamente, socialmente. Peraí, calma. Não, mas seria uma outra coisa. Posso tentar Não seja um dia esclarecer? no ano, não seja tão assim, mas também não chega. É nesse sentido que se coloca. Eu posso tentar esclarecer isso astronomicamente. Porque, na verdade, isso é natural no sentido de que é um caminho onde o Sol passa justamente naquela posição, os dias e as noites são iguais, e você tem o equinócio de outono e o equinócio de primavera. Né? Naquela trajetória aparente dele no céu, que vai desde 23 graus e 30 minutos norte para 23 e 30 sul, nesse meio de caminho, que as dias e as noites são iguais, aí você define Equador. É natural nesse sentido. No sentido de astronomicamente falando, você passa por aquele ponto. Chile a 90 graus, nem que seja 2 vezes. Você não tem sombra, né? Você não tem, de fato, quer dizer, o equinócio e a diferença do equinócio do dia normal é muito pequena. Mas, ao mesmo tempo, é uma construção também. Sim, o conceito de latitude e longitude é uma construção humana. Para chegar em... sem dúvida alguma. Você consegue determinar um ponto de partida. A diferença é essa. Você pode estabelecer em qualquer lugar. Sim. Daqui a 100 metros já é outro horário. A gente não vai... Então é uma convenção. Você tem o horário de verão, né? O horário de verão é uma convenção. Também é uma convenção. Então, voltando à questão, né? Lembrando que o Harrison, na época dele, ele não é vencedor, ele não é herói, porque ele perde. Ele não, quem vai receber o prêmio da Royal Society é o filho dele. Né? Então, assim, é a questão da historiografia que eu estou chamando a atenção, da Dava Sobel, que a narrativa, né, é uma narrativa muito sedutora e ela dá assim, uma impressão, né, que você está participando junto com ela, assim, né, de uma aventura, né, e tem filme produzido, né. Não, estou perguntando isso até porque, assim, na verdade é uma narrativa que é a sensação que a gente tem que antes do século XVIII, quem saía ao mar batia pedra. Exatamente. E a gente não pode esquecer que, enfim, meados do século XVIII, o Atlântico Sul é muito bem conhecido. Se eles estão indo para outras bandas, que não dantes navegadas, é outra questão. E acho que o livro dela reproduz um pouco essa perspectiva e me dá muita agonia. E por isso que eu também perguntei, assim, em termos que é super legal. Acho que é um livro de divulgação super bacana. A gente vai exatamente, ela leva a gente, como os folhetos também de Greenwich, né, com essa ideia de que Alice, né, o relógio resolveu o problema de todo mundo. Não, só um instantinho, só concluir aqui com a... E queria chamar a atenção disso que você está lembrando, muito corretamente, né, e tinha outras possibilidades também, né, que ele não é o único que está pensando essa solução, né, do problema da hora, do problema da latitude na navegação. Né. Mas o que eu acho, aí é uma impressão, né, você me corrija se eu estiver errado, que a gente fala da nossa história de uma maneira assim, muito vencida, que aí quando fala da ciência, que é uma ciência de periferia,
sabe? A gente nunca dá certo e tudo. Então, e claro, uma coisa também, assim, eu tomo muito cuidado, né? Eu acho que essa figura do herói é para ver com cuidado, né? Porque também, quando colam a figura do navegante português como aventureiro, está, né, por tudo, né? É uma forma também, assim, que não está vendo o que tem de ciência nesse personagem, né? O que tem de um projeto para essa colônia portuguesa nas Américas. Ele é só aventureiro e vai, né? Não tem um projeto, não tem uma ciência, não tem... Então, assim, isso a Heloísa sabe mais do que eu. Mas, assim, aí já falando de uma história, né, com brasileiros, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu sempre bato nessa tecla para não ter essa visão de português como aventureiro, né, de ter uma distância desse termo. Mas, assim, de uma história, se aquela história, no contexto inglês, pode ser contada também, né, de uma forma tão empolgante, tão bacana, tão assim que você... Ai, eles venceram! E no final prevaleceu, e eles venceram, e foi muito legal, sabe? Eu queria também, assim, que a gente tivesse uma ideia, porque falar da gente, né? Como também um lugar, assim, sabe, bacana. No fundo, eu queria que é possível também ter esse olhar, né? De pessoas que morreram, né? De pessoas que sofreram, que isso é construído, assim, não é na ponta de um lápis de alguém num gabinete, né? Não são de super-homens também, e que é feito por soldado, entendeu? Soldado raso, que quando estava na floresta amazônica, né? Então, como eu falei antes, é sempre bom ter um amigo astrônomo. Você não pode viver sem um amigo astrônomo. É verdade. Então, assim, quando eu estava trabalhando com a questão da viagem do Cruz para a Amazônia, né, o meu amigo na época era o Gilson, que agora está no Planetário. Gilson Gomes Vieira. Isso. E aí eu lendo uma coisa assim, estava com dúvida, lendo com ele assim, ombro a ombro, né? Aí ele falou, como que ele podia fazer esse cálculo? Eu não tinha horizonte, ele ficava imaginando, ele é astrônomo, né? Numa floresta que você não vê o céu. E como é que você precisa do horizonte para fazer essa mirada? Como é que você vai fazer? É impossível, isso aqui tem que ter alguma coisa errada com ela, né? Sabe? Volta lá e vê, então, isso aqui está errado. Aí o que o Cruz, ele leva assim 50 soldados, de um dia para o outro, se produz o horizonte rapidinho, entendeu? Né? Para ele fazer o cálculo, né? E tudo mais. Quer dizer, então, assim, esses soldados que se perderam assim, no sentido de, né, estar carregando canoa, e tudo, assim, a gente só fala do Cruz. Hoje eu consegui falar pela primeira vez da mulher dele, já me sinto assim, que bom, tô vendo outros personagens nessa história de homem branco e tal, né, que bacana que eu consigo ver uma mulher interessante nesse contexto, que participava, né, das questões do observatório e tudo. É complicado, porque a narrativa, né, se vocês olharem, tirando o slide e o nome dela é Maria, né, Maria Oliveira Cruz, tem que dar o nome da personagem. Tirando aquele slide dela, só tem homem branco nas coisas que eu mostro, né. Então, assim, de dar visibilidade a essas figuras de uma maneira, assim, edificante, entendeu? Juro que eu respondo tudo que você quiser. É só terminar uma coisa. E aí reforçar, gente, a gente não pode deixar de reforçar. E nesse contexto atual, né, que a gente está passando, por esses cortes absurdos, a pouca atenção que se dá à ciência no Brasil hoje, eu acho que cada vez mais a gente precisa dessas histórias, entendeu? Né? Eu acho que tem um momento para a gente reforçar um pouco isso. Né? Que a gente não vai fazer ciência copiando o que os outros fazem. E a gente tem um passado que estava produzindo, que fez coisas, tem conquistas, né? Por uma questão estratégica de luta, eu acho importante, nesse contexto sério, muito sério que a gente está passando, né, prestar atenção nisso. Também acho que é uma questão... Priscila. Não, é porque ele estava relacionado com que ela falou da heroicidade. Porque essa questão da heroicidade,
eu acho que ela pode ser identificada nas viagens dos astrônomos para determinar os estudos, mas em qualquer viagem também, em qualquer viagem. O Lacandamine, inclusive, você tinha astronomia na viagem do Lacandamine, claro. por exemplo. Ele participa, né, dessa discussão do começo. E o Lacandamine também, as pessoas morreram, Quer dizer, a viagem geral envolve essa heroicidade. Agora é interessante que na astronomia no século XX também haja heroicidade. E também haja ciência. Ele falou assim, o que não dá para separar muito o que é ciência e o que não é também. Né? A ciência também está na definição da astronomia, não é só a pessoa que está no gabinete discutindo uma teoria, digamos, eurocêntrica, né? Você tem teorias, você pode reformular as teorias, rediscutir as teorias e formular novas teorias também, inclusive numa viagem. Mas é nosso trabalho como historiador, entendeu? Dar visibilidade. Claro que existe, deve ter mil outras coisas que eu nem sei, né? Mas eu estou chamando a atenção assim, para um momento estratégico, né? Uma coisa que eu fiquei... Fala, por favor. Não sei se curiosa também, que eu não sei se eu perdi, mas lá pelas tantas você falou de que cada viajante lá levava um tipo de almanaque diferente. Aí no contexto daquele momento. Não, é porque eu fiquei curiosa no seguinte sentido, porque, por exemplo, nas expedições demarcatórias do 18, nas instruções, e a gente vê isso depois na distribuição de instrumentos de alguns livros, né, assim, a preocupação em padronizar, né, levar o mesmo tipo de instrumento, usar o mesmo tipo de referência de meridiano, pelo menos de sistema métrico, e até não é métrico, de sistema de medição, desculpa. Não tenho padrômetro ainda, mas enfim, já uma preocupação muito grande com isso. E me chamou a atenção assim, que lá no final do século XIX, início do XX, de repente, logicamente que assim, isso facilita a coleta de dados para juntar. Não é que seja impossível, né? O fundamental é que o sujeito que colete diga como fez, né, que tipo de instrumento usou, que você consegue fazer lá. Quer dizer, eu não consigo, né? Mas você consegue fazer as aproximações e juntar os dados, eles não se perdem. Mas eu achei curioso isso, no século, né, já no finalzinho, onde já tinha muito mais padronização do que meados, né, no final do 18, que isso fosse feito sem essa preocupação inicial, né? Porque a viagem ela tem sempre um preparativo também, enfim, eu acho que coloca mesmo esses cientistas em contato com surpresas, né? Que nem sempre estão previstas nos manuais de ciência, mas assim, alguma coisa é bastante direcionada, né? Como fazer, o que fazer, que horas fazer. Aí fiquei curiosa por isso, se não havia, né, já com muito mais institucionalização, muito mais, não havia essa preocupação nessas viagens no final do 19 e dar uma certa... só aumenta o trabalho depois. Não, pois mas seria possível. Que eu posso... se era a mesma viagem, se eram viagens diferentes, depois ele resolveu isso ter o mesmo empreendimento. Então, assim, né, voltando para a questão, por exemplo, da padronização desse meridiano, que é Greenwich, eu vai ter força de lei no Brasil em 1913. Cadê isso? 1913. A moça da hora foi embora. O meridiano nunca está no lugar certo. Não, foi em 1913 que saiu a lei, mas efetivação em 14. É uma brincadeira interna meu e da Sabina. Assim, era uma piada interna que eu ia fazer, mas deixa. Né? Então, em 14 que se torna efetivo. Então, assim, você vê também, se você olhar assim, uma série de mapas, você tem várias longitudes iniciais para cada viagem. Aquele mapa que eu mostrei, né, do Arquivo Nacional... Opa, caiu alguém. Alguém pesado. E o que eu estava falando? Peraí. Depois da queda. Da maçã. 1914. Não, que aí... Isso. Força de lei. Isso. Em 1901, quando tem esse projeto da Carta Geral da República, o meridiano que estava determinado para ser usado era do Rio de Janeiro. Isso depois de Greenwich ter passado, no Congresso, para outras está usando, mas na República, por exemplo, seria o meridiano do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, cada expedição
pode ter o seu meridiano inicial, vamos dizer assim. O que chama atenção, me chamou a atenção, é que numa expedição específica, né, do Planalto Central, que tem essa questão das turmas, né, foi usado. Aí eu fico, a partir da sua fala, uma hipótese está me ocorrendo, seria também assim, que são já profissionais que estão chefiando essas turmas. E sem dúvida, os instrumentos eram padronizados, até pela questão do cronômetro e tudo, vem tudo do observatório, vem até junto os instrumentos. E o atraso dos instrumentos também é um problema, né, pela ferrovia, porque esse negócio que o Cruz fez, como eu mostrei assim, né, ele num ensaio de cartógrafo, né, vendo a altitude dos Pirineus, é porque os instrumentos que ele tinha que fazer, a missão que ele tinha que executar naquele momento, não tinham chegado. Aí ele está com os alunos dele ali. Né? Aí ele falou assim, vamos calcular aqui, porque assim, para efeito do Planalto Central, aquele cálculo não teve muita importância. Podia ser um vértice do triângulo, mas outros pontos, até mais fáceis, poderiam servir de vértice de triângulo. Né? E ele faz isso como uma forma de passar o tempo. Né? Então, quer dizer, essa questão é importante. Eu fico imaginando que já são profissionais, né, já tem uma certa autonomia, e eu acho que é um pouco ali do que a Márcia falou. Né? Às vezes tem o planejado e às vezes tem o executado. Né? Então, ele usou cada um usou o manual que tinha mais facilidade, com o meridiano que tinha. Mas isso não, ninguém. Como eu estava muito preocupado com a questão de longitude, tudo que eu estava vendo, eu queria saber qual era a longitude, que eu fui percebendo, isso não é tratado como um problema para eles. Eu que problematizei, né? Assim, como assim? Né? É isso. Mas é nesse caso específico. Né? E depois, com força de lei, vai ser sempre Greenwich. Né? Muitas vezes ele se referenciava a longitude do Rio de Janeiro. Uhum. Se eles a conta para usar o relógio, é mais fácil. Porque antes ainda era também a Ilha do Ferro, né? O região de Paris era na Ilha do Ferro, era mais complicado. Não, e conviveu muito tempo, né? Era muito comum. Paris, Greenwich e Ilha do Ferro. Isso. Não, e o referenciado. E uma questão que eu ia comentar, mas acabou me passando, era a questão do, por exemplo, o voto do Cruz. Né? Ele fala que para o Brasil não tinha problema, porque naquele momento, eu acho que eu falei, né? O Brasil operava com 3 meridianos, entendeu? Né? Então, isso não era um problema, na opinião dele. Né? Aí... Oi? Tudo bom? Tudo bem? Não sei se eu vou fugir muito assim, da discussão atual, mas voltando um pouco sobre aquela questão que você falou entre a Politécnica e o Observatório, eu queria saber, já que eu tenho ultimamente pesquisado as 2 instituições, Ponte do Velho Gama, que eu tenho estudado, que legal. se há um embate que é pontual nessa questão que você colocou, ou se fica algum ranço entre as instituições, porque depois eu assim, pensando um pouco no Morize, eu vejo ele como ela entre as duas, assim, atuando na Politécnica e depois sendo diretor. Se é uma coisa que foi isolada ou se realmente... Não, isolada não foi, porque demorou muitos anos. Começa nos anos 70 e se alonga até os 80, ainda tem essa... Eu não consigo achar mais coisa depois de 86, eu não vejo mais. Eu acho que mudaram de assunto. Mas, assim, o problema... Aí, já que você está trabalhando isso, você deve conhecer, né? Tanto o trabalho da Cristina Barbosa, a dissertação de mestrado dela fala sobre isso, né? É uma dissertação de mestrado. E um artigo, né, do orientadora. Tá. O artigo do Guto, né? Sobre isso. Mas você já chegou a ler a dissertação da Cristina Barbosa? Não. Tem aqui na biblioteca. Mas ela trata sobre... Sobre isso. Sobre isso. E vai ver na imprensa. Como... Pedro não tem nada não, Pedro Marinho? Ele estuda Politécnica. Pode ser que o Pedro Marinho tenha. Chega para sair, você está perguntando exatamente. Porque o Pereira Reis, inclusive... agora eu estou lembrando de você. Você estava... Florianópolis. Lembrei. O Pereira Reis, ele também chega a ser deputado, né? Então,
tem também na Câmara discussões, e o interessante do trabalho da Cristina é que ela mostra, né, também no Congresso, na Câmara, né, a ação dele que reforça um pouco esse problema, né? Então não é só a briga de astrônomo, entendeu? Tem uma outra dimensão política, e a dissertação da Cristina é fundamental, então, para você ler o seu trabalho. E tem aqui na biblioteca, do MAST, bem aqui. Mas lembrando que eu acho que ficou quase 20 anos, porque as discussões continuaram durante muito tempo no Jornal do Comércio. De vez em quando aparecia uma cartinha, um espetando o outro, uma alfinetada, a coisa rendeu muito tempo. Mas depois meio que se dissolve ou não? Depois aí vamos aplicar com outras coisas, né? Em 1901, quem assina... Então tem assim, você tem um projeto da Carta da República, né? Aí o que acontece? O primeiro parecer é do Luiz Cruz, falando que apoia aquele projeto com uma metodologia mista, né, que tem o método astronômico e geodésico e compilação, né? E que ele acha que aquele projeto... E ele fala assim, como pessoa que foi do Império, né, da Carta do Império, e diretor do observatório naquele momento, aí faz a defesa do observatório, né, no sentido desse lugar que deveria ocupar, né? E depois, quem assina da Politécnica o parecer, né, contra esse projeto é o Pereira Reis. Né? Então, até 1901, e são bem diferentes as posições, e o que eu achei, assim, me chamou a atenção foi ver o IHGB meio que apoiando o pessoal lá da Politécnica. Né? Então, assim, e o Pereira Reis, né, sempre que pôde, deu uma alfinetada no observatório, né, imperial e depois nacional. Né? Desde o começo, né? Foi assim. Tá bom? Continuamos conversando sim. um cafezinho. Sim. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma questão. Tranquilo, sereno. Então tá bom. Gente, olha, eu queria agradecer muito, né? E também fazer um convite no próximo mês, a Heloísa Gesteira também fez seu pós-doutoramento no ano passado, né? Ano passado, e a gente também vai organizar um momento dela apresentar o trabalho dela aqui pra gente, vai ser uma oportunidade bem bacana, né? E a gente tem que ter esse costume de falar pra gente mesmo, também é muito bom. Eu queria agradecer muito quem veio, pessoas dos grupos de pesquisa, né? E todo mundo que está aqui. A Cláudia, que me ajudou muito também nesse processo, a Márcia saiu, o Lolo, que está aqui comigo hoje. A lista é imensa de agradecimentos. Obrigada. Obrigada.